Olá pessoal, me chamo Fabrício De Favre, esse é o meu canal. O canal que a gente fala sobre finanças de maneira simples e descomplicada. Falar do dia a dia das finanças e como você pode ganhar mais também, falando de profissões, enfim. Tudo que está relacionado a você viver melhor, a gente fala por aqui. E o vídeo de hoje é uma continuação, a parte 2 do vídeo anterior, onde a gente fala sobre como driblar a inflação, tá certo? O vídeo da semana passada a gente começou, eram 8 dicas, falamos das primeiras 4 dicas e agora a gente vai para as próximas 4 dicas. E no final, como eu prometi, mostrar um pouquinho da carteira da gente, investimento e como a gente faz para driblar um pouquinho melhor a inflação, tá certo? Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos e conhecidos. Tudo bem? Vamos lá, pessoal? Vamos relembrar então rapidinho as 4 primeiras dicas para você viver ou tentar viver um pouco mais confortável ou gastar um pouco menos com a inflação. Está muito relacionado a bem dia a dia mesmo, tá? Pessoas que precisam fazer essa economia e queriam algumas dicas, estão aí. Primeira dica é criar uma lista de compras para que você não seja pego desprevenido e compre o que tiver na frente. Segunda dica é vá a grandes atacados, né, os atacarejos, que é onde você compra em quantidades maiores, consegue estocar por alguns meses e paga mais barato. Depois, dica número 3 é aproveitar as promoções. Quando aparece uma promoção, mesmo que aquilo não esteja no seu momento de compra, mas você entende que é um produto que você vai usar ao longo do tempo, aproveite para comprá-lo e estocá-lo na sua casa. E dica número 4, aproveitar as feiras e os produtos da estação. A gente mostrou aqui, tem as épocas de cada fruta, verdura, legume, e se você souber contornar a comprar as frutas, verduras, legumes da estação, você certamente vai conseguir ter uma vida boa, confortável, com nutrientes legais, mas gastando menos, né? Do que você comprar aquela fruta fora de época, por exemplo, tá bom? Bom, as primeiras 4 dicas estavam mais relacionadas ao dia a dia, compras, supermercado, e essas próximas 4 dicas, elas vão ser mais globais, apesar de também a primeira falar um pouquinho de compras, tá certo? Então, vamos lá? Dica número 5, comparar o preço e pesquisar antes. Veja bem, no passado era mais difícil. Você precisava ir a 3, 4, 5 supermercados, e eu lembro da minha família fazendo isso. Indo com lista de compra, anotando o valor das coisas, e aí começava a entender onde cada supermercado era mais barato, e aí comprava. Naquele supermercado a gente compra produtos de limpeza, naquele a gente compra as carnes na quarta-feira, naquele a gente compra as frutas na terça-feira. No contexto geral, esses dois aqui também são mais baratos ou têm boas promoções. Então, antes era mais assim, mas hoje é muito mais fácil. Você pode usar aplicativos, deve ter inúmeros, acredito, aplicativos que você possa fazer esse controle para saber onde encontrar melhor aquilo que você precisa e comparar os preços, tá bom? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Agora vamos para a dica número 6, que é dia a dia. Tente economizar mais água e energia. Ah, Fabrício, isso eu já faço. Deixa eu falar uma coisa. A gente veio de uma realidade diferente. Está partindo de uma época inflacionária muito diferente. Talvez você não perceba, mas tem muitos pequenos detalhes com gasto nosso que não é um gasto que você está utilizando necessariamente. Tem uma brincadeira que diz, quem paga mais a luz é quem paga a conta, né? Mais ou menos assim, porque lá em casa hoje quem paga a conta de luz é a minha mulher, viu? É um acordo meio dela, é dela que paga, eu pago quase todas as outras contas, para não dizer 98%, fala, essa aqui você paga porque eu sei que eu vou apagar as luzes, né? Mas, brincadeiras à parte, energia, água, se você economizar esses 2 itens, a tendência é que você economize em vários outros. Pode ser água no banho, pode ser em lavar a roupa, lavar a louça, né? Você colocar 2 mudas de roupa para lavar, você vai lavar aquela roupa, vai gastar energia, vai gastar água e não vai utilizar bem. Talvez se você guardar um pouco mais e lavar peças mais juntas, você vai ter uma economia de água e energia ao mesmo tempo, né? Estou falando delas separadamente, mas é um bom exercício. Para quem tem chuveiro elétrico também, as duas, né, estão ligadas diretamente, banhos mais curtos e tudo mais, podem fazer a diferença no seu orçamento, tá? Afinal de contas, a gente sabe que energia e água são itens que a gente não consegue viver sem de jeito nenhum. E quanto mais você conseguir economizar, melhor. Eu lembro que na época que eu era criança, meus pais brigavam comigo se eu ficava abrindo e fechando a geladeira há muito tempo. Tinha que abrir mais ou menos assim, hora de abrir a geladeira, abre, olha o que quer, rápido e fecha, para não gastar tanta energia. O mundo se globalizou tanto e a economia cresceu tanto que hoje eu não vejo muito essa realidade
das pessoas fazerem, mas é um fato que no passado se fazia muito, tá bom? Dica número 7 é evitar compras parceladas e dívidas, principalmente dívidas que os juros são indexados, vamos dizer assim, ou que são variáveis, tá? Se você paga um juro que ele é variável, tome muito cuidado, mais ainda. Mas uma compra parcelada e dívida é problema porque se o seu poder de compra está baixando, aquela sua dívida, mesmo que você tenha pago um juros fixo, vai, vamos dizer assim, no seu dia a dia ela vai representar cada vez mais no seu orçamento, porque você não vai poder comprar coisas de bens pessoais, né, se você tiver muitos parcelamentos. Óbvio, pessoal, que a gente sabe a realidade. Você está em casa, a sua geladeira queimou. Ah, eu não tenho dinheiro para comprar uma geladeira à vista, eu vou ficar sem geladeira porque eu não posso parcelar? Lógico que não, a gente sabe a realidade de vida das pessoas, a gente não está fora disso. Então, é muito claro, você vai precisar parcelar. O que eu digo é evite, aquilo que você não precisa, evite. Né? Um sapato novo, uma bolsa nova, um tênis novo, uma camisa nova, se não precisar, dá para guardar, ou que você possa, além de aguardar o momento certo, comprar à vista o máximo possível, tá bom? Isso é a coisa que mais pode sair sobre do seu controle e atrapalhar seu orçamento. E dica número 8, dica final já. Falei, Fabrício, mas já, porque nós vamos falar de investimentos, como eu prometi aqui no final. Guardar um pouquinho sempre que possível. Ah, Fabrício, então tu já está falando de investimentos? A dica 8 é lógico que é essa. Mesmo que pouco, pessoal, lembre-se dos princípios financeiros. Quem lembra aqui? Eu vou voltar a fazer um vídeo para você sobre os princípios, porque é difícil ver a pessoa que volta lá e veja esse vídeo quando eu falo. Eu vou regravar um vídeo para vocês, explicando novamente os princípios financeiros, mostrando a necessidade, como é importante você pagar a si mesmo pouco a pouquinho. E vamos falar de novo sobre mentalidade. Eu acho que é um tema importante, não é, pessoal? A mentalidade certa, o jeito certo de pensar para construir patrimônio. Veja bem, mesmo em momentos difíceis, se você guardar uma pequena quantia todo mês, mesmo que pouco, a tendência é que, além de criar sua reserva de emergência para momentos mais difíceis, é que você consiga sair da inflação. Deixa eu fazer ou passar melhor por ela. Imagina o seguinte, se você guardar 20% do que você ganha, estou dando um exemplo aqui, ou 10%, que é o nosso princípio financeiro, 10% do que você ganha, e a inflação começa a comer muito o seu patrimônio, começa a machucar muito, talvez você não consiga mais guardar o 10%. Eu não aconselho isso, tente cortar de outras coisas para guardar o 10%, mas chega um momento que pode não dar. Veja, só do fato de você ter um safe de 10%, você ainda não precisa consumir sua reserva porque a inflação está subindo, mas você vai guardar 5%, mas você ainda consegue viver. Você concorda comigo? Veja como a prudência é importante. Como eu falo em viver com no máximo 70% do que ganha, é importante, né? Então isso vai fazer diferença para você, tá bom? Vamos então para as dicas bônus, as dicas finais, falando um pouquinho de inflação. Primeiro, para quem tem um pequeno negócio. Eu conversei um tempo atrás com um grande empresário mesmo, e ele me contou como ele cresceu. E ele falou, Fabrício, eu cresci na época de hiperinflação, eu não tinha nada, pessoa muito simples e humilde. Mas ele percebeu que os negócios eram, vamos dizer assim, tudo que ele comprava, amanhã custava mais caro. Vamos chamar assim, imagina que eu olho a água custa 50 centavos, como eu falei já aqui num vídeo, então a água agora, 3 meses depois, custa R$1. Ele falou, pronto, se a água custa 50 e está custando R$1 e está com tendência de custar R$1,50, eu vou lá e vou comprar muita água e a 40 centavos para vender a 50 centavos. Só que eu comprei tanta água que a água é suficiente, estou brincando aqui, tá? Para 3 meses. Então, no mês seguinte a água vale R$1. Você comprou por 30 centavos, você ganha 70. Agora, só que o custo da água não é mais 30, é 60. Não tem problema. Você está ganhando 70. Aí você vai lá e compra mais a 60. No mês seguinte, veja bem, olha o preço que eu falei. A água deveria custar 40 e você vender a 50 você ganha 10 centavos, 20%. Por causa da inflação, você comprou por 40 e vendeu depois por R$1, tá ganhando 60. Certo? Ah, mas esse custo também subiu. E aí, cada vez que o custo subia, ele tinha produtos mais baratos, ele ganhava mais dinheiro. E quanto mais dinheiro ele ganhava, mais ele comprava mais estoques. Então, primeira dica para quem tem um pequeno negócio em época inflacionária, um negócio de estoques, se você puder, compre em quantidade. A tendência é que suas margens melhorem ao longo do tempo, tá? Isso vale para um brigadeiro.
Se você tiver itens para fazer seu brigadeiro que você demanda, você pode comprar ele em quantidade, que você vai vender ele cada vez mais caro, as pessoas vão pagar normalmente, porque entendem o novo preço que está em voga, vamos dizer assim, e você comprou a menores preços, faz maiores margens de lucro, as maiores margens você consegue tirar uma parte para sobreviver e a outra parte, então você recompra o produto já a outro preço. Isso é bem interessante, tá? Eu acho que análise de negócio, para quem tem um negócio, faz sentido sim. Agora vamos falar aquilo que eu prometi para vocês para quem investe. E aqui, pessoal, primeira coisa, eu não estou aqui dando e não vou dar dicas do que você deve investir. Não é uma dica de investimento. São panoramas que eu faço para mim, que se fizer sentido para você, você pode seguir ou não, tá? Eu não estou querendo dar dica para ninguém aqui. Foi como eu fiz e tenho feito com o meu patrimônio e meus investimentos, tá? Para quem investe e tem condições, quais são os ativos que normalmente vencem a inflação? Ativos reais, tá, pessoal? Ativos como imóveis e ouro, por exemplo, eles vencem a inflação normalmente. Talvez não exatamente naquele momento, mas a tendência deles aos 5, 10, 15 anos é valorizar. Por isso que a gente ouvia dos antigos, né? Compre terra. Terra não erra. Quem compra terra não erra. Você compra imóvel, compra apartamento, tudo mais. Tudo que você compra assim, a tendência dele é de valorização em períodos inflacionários. Ouro. Ouro é mais difícil a gente comprar ouro, né, pessoal? Até porque é perigoso de guardar, a gente não sabe a pureza do ouro. Então, mas durante muito tempo eu comprei ETF de ouro nos Estados Unidos. Para quem não conhece, aqui eu vou mostrar para vocês o ETF de ouro chamado IAU. Você pode comprar e esperar lá por 15, 20 anos, a tendência é de valorização, tá? Vou mostrar para vocês um pouquinho também do que o ouro cresceu nos últimos tempos aqui, num gráfico. Então esse ETF IAU foi a forma que eu encontrei de comprar ouro, tá? Fazendo isso fora do Brasil eu acho mais interessante, porque fica conectado ouro em dólar, vamos chamar assim, tá certo? Outra coisa que é interessante para você que quiser fugir da inflação com os investimentos, o meu conselho é diversificar os investimentos, tá, pessoal? Vou mostrar aqui que nos últimos anos, realmente a gente tem vivido uma época boa de juros reais. E o CDI está sempre acima do IPCA. Fabrício, o que você está dizendo? CDI, pessoal, lembram uma explicação que eu dei já aqui, investimento em CDB, 100% do CDI, o que significa, certificado de depósito interbancário, eu não vou voltar aqui a falar nisso, tá bom? Mas imagina o CDI como uma Selic, tá? Então hoje a Selic em 11,25% e o IPCA, o que é o IPCA? Índice de preço, né, o consumidor, enfim, ele é o que mede a inflação. A inflação, que chama IPCA, então está em 4,62. Veja, 11,25, 4,62, existe um ganho real aqui. Você está ganhando acima da inflação. Mas nem sempre é assim. Há momentos que a inflação está maior do que o CDI e você não consegue ganhar. Então a diversificação do portfólio, quando você diversifica, você tende a ganhar de vários outros indicadores. E eu vou mostrar aqui logo mais para vocês. Então diferentes classes de ativos, como FIs, ações, cripto, investir fora do Brasil, ter dinheiro dolarizado. Veja, o dólar explodiu. Né? A gente estava falando aí, dólar crescendo muito, teve até o erro do Google, né, que colocou o dólar a R$6, mas o dólar hoje a 5,80 é um dólar alto. Então você tem investimento fora do Brasil, diversificado, com um dinheiro que você não precisa trazer para cá, faz todo sentido. Aí você vai dizer, Fabrício, mas eu não tenho muito dinheiro, me sobra pouco dinheiro. Gente, isso não é verdade. Hoje está muito fácil mandar dinheiro para fora e é muito simples. Eu já expliquei aqui, já tem um vídeo que eu mostrei como fazer esse investimento, mas é muito simples. Eu estava fazendo academia, conversando com o meu personal lá, a gente batendo um papo e ele é um investidor. Ele falou, não, Fabrício, eu tenho tantos mil dólares e tal, que eu invisto em alguns ativos como Tiflon, como o VOO, né, que chama VOO e tal, que é o S&P 500. E a gente falando ali normal, e a gente falava, com pouco dinheiro você faz isso. Você consegue mandar R$100 para fora do Brasil fácil e comprar ativos lá fora. Então a diversificação vai lhe ajudar, tá bom? Isso é realmente bem interessante. Outro tipo de investimento, falamos aqui um pouquinho, invista em imóveis e em ouro, aí falamos em maneiras de investir, imóveis, você pode investir em fundos imobiliários, como eu falei, pode investir em REITs lá nos Estados Unidos, falamos em investir fora do Brasil. Falei muito rápido sobre investir em criptomoeda, também está explodindo, o Bitcoin chegou a bater $90 mil, né, mais de R$500 mil, um único Bitcoin. Lembrando que você não precisa comprar um, você pode ter uma fração, você pode ter
2 centavos de Bitcoin, né? E ainda assim é bastante dinheiro, vou lhe garantir. Hoje uns 10 centavos de Bitcoin deve dar uns 50, 60 mil reais. É um valor considerável, né? Bem interessante. 10 centavos, tá, pessoal? Só para brincar. Mas existem investimentos que são super interessantes, que eu quero mostrar aqui para vocês. Que tem investimentos que vão te proteger da inflação, porque são indexados à inflação. Ou fundos de investimento também. Eu gosto de usar o Tesouro IPCA. E nesse momento tem muita gente falando do IPCA+, que chegou a bater IPCA mais 7, né? 6 pontos. Nesse momento está em 6,91. Vou mostrar aqui para vocês. O que é esse investimento? Você empresta dinheiro para o governo e ele vai lhe pagar a inflação mais 7%. Isso é muito alto, pessoal. É um indicador incrível. Agora, qual é o problema? Por isso que não é recomendação de investimento. Você pode sofrer marcação a mercado, para o lado bom e para o lado não tão bom. Vamos dizer assim. Vou dar um exemplo para você. Você comprou hoje um IPCA+, 2029 do governo a uma taxa de 6,91 que a gente falou aqui. Se esse IPCA virar IPCA mais 8, IPCA mais 9, e você precisar sacar o dinheiro, você vai perder dinheiro com a marcação a mercado. Isso precisa ficar claro para você. Porque o preço do título vai variar e você comprou um título a um valor de prêmio e vai ter que vender a outro valor. Você vai perder dinheiro. Entretanto, se você carregar o seu título até 2029, o governo vai chegar lá no final e vai lhe pagar. Tá aqui, ó, IPCA 2029, inflação e mais os 6,9%, 7% que eu te prometi. Entretanto, tem uma coisa. Se a inflação é controlada e o governo não precisa mais emprestar dinheiro a juro futuro tão alto, e ele começa a emprestar IPCA mais 2, IPCA mais 3, o seu valor aumenta. Então a sua marcação de mercado é positiva e tem gente ganhando muito dinheiro. É como se fosse o seguinte, você bota um dinheiro que você não pode tirar, na minha cabeça, é assim, tá? Eu boto um dinheiro que eu não vou tirar antes de 2029. Se der errado, eu tiro lá no final ganhando bastante dinheiro. Se der certo, eu tiro antes ganhando bastante dinheiro. Eu nunca tiro antes perdendo, tá bom? Fiz uma brincadeira aqui, mas realmente, no momento, é um investimento que parece fazer muito sentido, tá certo? E acho que a marcação de mercado a longo prazo ela é bem favorável para o nosso negócio, entendendo que o governo não pode agir como está agindo nesse momento com os gastos públicos tão altos. Precisa controlar, precisa maneirar, ou de repente os próximos governos pela frente sejam mais inteligentes nesse quesito. Me desculpa aí se você não concorda, mas essa é uma verdade. Então, pessoal, vou mostrar aqui para vocês agora um pouquinho da minha carteira aí, os últimos 5 anos lá do Status Invest, tá bom? Veja que a diferença de rentabilidade que dá entre o IPCA e o CDI, tá bom? O CDI é a partezinha, vocês estão vendo em azul escura, o IPCA em azul clara, em vermelho vocês têm o Ibovespa e em amarelo a minha carteira. É quanto eu estou rentabilizando aí nos últimos 5 anos, tá certo? Por que eu consigo rentabilizar mais que o IPCA ou que o CDI? Eu nem coloco muito se está acima também do Ibovespa, mas é a diversificação. Tem dinheiro fora do Brasil, tem dinheiro em cripto, tem dinheiro em fundos imobiliários, tem dinheiro em ações, tem dinheiro em CDBs, tem dinheiro em fundos de investimento de renda fixa, tem dinheiro em IPCA, vamos dar um exemplo, né, indexado à inflação, e por aí vai. Hoje eu quero comparar mais, dentro da minha carteira mesmo, você vai ver aí, IPCA com CDI, tá bom? Então vamos lá, eu quero soltar aqui para vocês percebam essa diferença que a gente tem falado por aqui. Nos últimos 30 dias, esse é o resultado. Veja a diferença entre o CDI e o IPCA é de 0,25. Se você investir no CDB hoje, você tem um ganho de 0,25 maior do que o IPCA dos últimos 30 dias. Agora eu vou mostrar aqui para 6 meses. 6 meses a diferença é de 3,17%. A diferença entre um e o outro. Vocês estão vendo? A linha azul escura e azul clara. Passou o tempo, com 6 meses você tem uma diferença maior. Vamos botar aqui também a diferença nos últimos 2 anos. 2 anos a diferença é de 15,91%. Tá bom? E eu quero voltar a falar aqui. Investimento, guarde pelo menos um pouquinho, diversifique dentro das suas possibilidades, do que for possível. E, de novo, hoje é possível diversificar com qualquer quantia, não precisa ser um grande expert e ganhar muito dinheiro. Eu só não mandaria dinheiro para fora, ou cripto,
quando você não tem nem sua reserva de emergência formada, já falei isso por aqui. Mas eu quero mostrar uma coisa que talvez você não percebeu. Na primeira imagem que eu mostrei era a minha carteira dos 5 anos. Talvez você ficou focado nela lá. Mas olha agora o que eu vou fazer. Eu vou marcar aqui para vocês darem uma olhada e dentro dessa carteira, em 20 de junho de 2022, o IPCA acumulado estava em 20,02, enquanto o CDI estava em 11,67. O CDI estava abaixo do IPCA. Aí você vai dizer, então eu não devo investir? Então, não, gente, a mesma coisa. Eu lembro nessa época tinha gente dizendo, não invista em CDI, em CDB e tal. E eu investi em CDB também, normal. Eu continuei focado no meu modelo de negócio, no meu portfólio, em ter os percentuais que eu queria naquela carteira que você viu lá. Uns 30 e tantos por cento tinha que ser em CDB, né, reserva de emergência. Uns 20 e poucos por cento fora do Brasil, né, investimento no exterior e tudo mais. Então, esse é o foco. Se você continuar com disciplina e constância, vocês vão entender que a disciplina é realmente a chave para esses investimentos, tá bom? Então, se parte do teu investimento estiver em dólar, estiver em risco, e você se vê perdendo em algum momento, fique tranquilo e continue fazendo, que é o que mais importa. Tem uma coisa que eu acho interessante. O cara diz, eu estou perdendo dinheiro. Por quê? Porque nesse momento, essa é a atual situação. Pessoal, só perde dinheiro quem realiza. O que significa? Só perde dinheiro quem tira o dinheiro de onde está investido. Enquanto você não tirou, você não perdeu. Você tem os ativos lá rodando, você precisa esperar o tempo certo para ver como funciona, tá bom? Pessoal, essas foram um pouquinho das dicas aí de investimentos. A gente vai voltar a falar aqui agora mais sobre dinheiro e investimentos. Eu quero voltar a falar sobre mentalidade certa para poder, de novo, revisitar os princípios financeiros e, quem sabe, falar um pouquinho mais sobre esses crescimentos e carteira, tá bom? Obrigado e a gente se vê na próxima semana. Até mais, pessoal.